Bom pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Nós estamos numa sequência de vídeos em que eu estou te ensinando a trabalhar com o Ansible. Em vídeos anteriores eu gravei como fazer a instalação, como executar os comandos via ad hoc, como criar um primeiro playbook. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como criar várias ações dentro de um mesmo playbook. Então, quando você precisa executar várias ações, você pode então utilizar isso dentro do playbook. Eu me chamo Marcones Nunes, sou criador aqui do canal e estou aqui para te ajudar, né, a você crescer nesse mundo de administração, você se tornar um sysadmin e automatizar todas as suas atividades. Então, de repente, você tem atividades que são rotineiras, eu estou te ensinando como automatizar, né, e você vai poder escrever seus próprios playbooks e ter mais tempo para poder estudar outras melhorias dentro do seu ambiente, né, e também tornar o seu chefe mais feliz. Bacana? Então vamos lá, vamos aqui para o nosso terminal. Bom, na aula anterior, né, que foi o vídeo anterior, eu criei um playbook, né, então nós criamos a configuração do Ansible SFG, criamos aqui o inventário e eu criei um playbook, tá? Então vamos abrir aqui esse playbook, tá? Nesse playbook, então, o que eu fiz? Fiz a instalação do pacote HTTPD. Então essa foi a minha ação, né? Instalar o HTTPD. Bom, a instalação ela não é simplesmente só instalar o pacote. Então eu fiz a instalação do pacote, mas eu também tive que iniciar o serviço, também tive que liberar a porta para poder ter acesso ao serviço, né? Então a porta 80 foi o que nós fizemos. Bom, nessa atividade de hoje nós vamos trabalhar então criando uma outra ação para o servidor, né? Então eu já tenho aqui uma ação que é tudo isso, né? Tudo isso aqui faz parte de uma ação com 3 tarefas. Eu vou adicionar uma outra ação que vai executar uma outra tarefa. Bom, então nós vamos fazer aqui, eu vou fazer algumas alterações, tá? Para que ele consiga então fazer as duas ações, tá? Por exemplo, aqui eu vou adicionar uma outra tarefa, vamos adicionar aqui, em que eu vou pedir para ele, então na verdade vai ser uma outra tarefa em que eu vou copiar o fonte, né? Vou colocar assim, vou colocar em português mesmo, copiar o fonte do site, né? Então vou copiar um arquivo index, vou utilizar aqui exatamente o módulo copy, tá? O módulo copy eu vou pedir para ele copiar, tá? um arquivo, né? Então na verdade eu vou colocar aqui um conteúdo, né? Eu quero que ele coloque assim, ó, content, né? Esse conteúdo vai ser um texto, né? Olá, este é um teste de site, tá? Então eu quero que ele escreva essa mensagem, tá? E o arquivo que eu quero que ele escreva isso é dentro do var www html o index.html. Bom, eu vou escrever então, olá, esse é um teste de site dentro do arquivo index.html. Bom, depois disso ele vai iniciar o serviço, né, atividade normal, vai iniciar o file e por último aqui eu vou criar então a outra ação, deixa eu habilitar aqui, ó. Nós vamos criar uma outra ação, ela deve então estar aqui no início, né, da linha, ó. Então o hífen começa aqui, vou colocar aqui o nome dessa nova tarefa, opa, a indentação aqui está insistindo em avançar. Essa nova tarefa eu vou fazer, né, ou melhor, essa ação, eu vou pedir para ele fazer um teste de acesso ao site, tá? O host que eu vou executar vai ser no localhost. Então eu quero que ele execute na máquina local, na minha máquina, se ele vai conseguir acessar o site. Então a tarefa que eu vou pedir para ele executar aqui, né, a task, que nós vamos iniciar, vai ser uma task, que aí eu vou colocar aqui, conectando ao site. Simples assim. Vou utilizar então um módulo chamado URI. Tá? Esse módulo URI ele permite que eu faça um teste de conexão em algum local. Ele tem várias opções que poderiam ser configuradas com ele, tá? E uma delas que eu vou configurar aqui vai ser a opção URL, onde eu vou indicar que eu quero que ele acesse o http o nome do meu servidor, né? Que é o AS client 01.example.com, tá? Quero que ele acesse esse meu servidor, tá bom? Neste caso aqui eu consigo por ser apenas um host, fica mais fácil, não teria que colocar aqui dentro de uma variável. E também eu vou pedir para que ele pegue o retorno, né? Então o return content,
Ou seja, ele vai retornar um código e eu quero sim capturar esse retorno. E eu quero que esse retorno, né, ou seja, quando ele capturar esse teste de conexão, verificar se o stat code ele vai ser um stat code 200, ou seja, um teste com sucesso. Tá? Então aqui eu poderia pegar um erro, por exemplo, 400, um erro 500, tá? Ou no caso um state code, que é a mensagem com state code 200. Se ele receber é porque ele fez a conexão com sucesso, né? E aí ele então retorna, na verdade ele vai simplesmente fazer o teste de conexão e no final eu sei se essa ação ela foi executada com sucesso ou não, né? Essa ação e essa tarefa dentro do meu servidor. Beleza? Vamos então salvar e vamos executar esse nosso playbook. Algo interessante aqui no playbook também, que eu não passei no vídeo anterior, mas eu posso fazer o seguinte, ó, Ansible Playbook, eu aponto para o meu arquivo playbook e eu peço também para que ele teste a minha sintaxe, né? Então eu posso pedir para que ele faça um check se eu digitei tudo correto dentro do meu playbook. Se tiver alguma linha com erro, ele então me apresenta. Ó, neste caso, ele não apresentou nenhum erro. Tá? Então, vamos provocar um erro aqui. Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui a opção host. Né? Vamos ver se ele consegue ler isso como um erro. Ele leu como erro, tá vendo? Ele me deu um erro aqui dizendo que name teste de acesso, ou seja, dentro dessa ação tem um erro. Tá? O erro não necessariamente foi nessa linha, mas como vocês viram, ele tem um erro dentro dessa ação. Então eu tenho que pegar toda a ação e ver se eu consigo debugar um erro ali dentro, né? Então, ó, teste de acesso, vou abrir o arquivo, exatamente aqui onde ele indicou que tinha um erro, só que o erro está na linha aqui embaixo, né? Então, vou colocar assim, ó, o erro poderia estar dentro de toda essa sentença de código aqui, ó. Né, que dentro de toda essa parte aqui poderia ter algum erro, mas ele já identificou que foi aqui, né, ou melhor, abaixo, dentro dessa tarefa. Então já sei que o erro estava nessa linha. Beleza? Ó, fiz o teste de novo, tá tudo ok. Depois que passou no meu teste, basta então executar o nosso playbook e vamos aguardar a execução dele. Bom, ele concluiu então a nossa instalação. Eu na verdade limpei, né, toda a instalação que nós tínhamos feito na aula anterior, por isso que ele teve que alterar de novo, né, a instalação do pacote, copiar o código fonte, iniciar o serviço, tá? Liberando aqui, né, o acesso à porta, tá? Na verdade a porta já estava até liberada, que ele não precisou executar, né? Então ele fez as ações e depois, ó, o teste com localhost, tá? Não teve alteração nenhuma, ele simplesmente foi lá e fez a leitura, né, e finalizou. Tá bom? Bom, o interessante é conseguir ver, né, essa informação, né, esse state code. Eu vou executar de novo aqui a mesma ação. Ele não vai precisar executar tudo, mas eu vou passar aqui um método verbose. Por quê? Ele fez o teste lá de acesso ao site, mas não me retornou nada, porque eu também não pedi para retornar, só pedi para testar se estava tudo ok. Se não conseguisse, ele teria dado falha, né? Então, com a opção "-v", que é o método verbose, ele vai executar e vai trazer mais detalhes. Aí vamos ver quando ele executar aquela atividade, né, aquela ação, que é uma tarefa para testar o acesso ao nosso site. Vamos aguardar aqui então ele fazer esse acesso. Bom, ok, ele finalizou então. Essa foi a outra ação, né, que nós colocamos, ó. Então ele criou uma ação, esse play, né, teste de acesso ao site, fez o get facts, depois ele fez o conectando ao site. Então aqui ele tentou, a partir da localhost, ele tentou fazer o acesso, né, e ele teve a saída com sucesso, né? Isso porque o resultado aqui, o state code, ó, o status está como 200. Se não fosse 200, ele certamente teria dado erro, né? Então ele mostraria aqui a mensagem de erro, tá bom? Aqui também tem o acesso ao nosso site, né? Que aí vai aparecer somente aquele texto, né, que eu coloquei, ó. Olá, este é um teste de site, esse é o conteúdo da página, tá? Até se nós pedirmos aqui para ele acessar o nosso servidor, né, no caso aqui o HTTP client, ele não vai apresentar mais a página de teste do Apache, e sim o texto, olá, este é um teste, né, de site, tá vendo? Ó, ele apresentou essa mensagem. Bacana? Bom, chegamos ao
final de mais um vídeo, onde eu te ensinei a colocar 2 ações dentro de um mesmo playbook, e o limite de ações ali é você que vai determinar, né? Quantas ações você vai colocar dentro de uma mesma atividade. Vocês viram que um eu executei no web server, a outra ação eu executei dentro do localhost. Isso, então, eu coloquei em 2 ações. Se o teste eu tivesse feito dentro da própria máquina, né, dentro da mesma tarefa da web server, eu poderia ter colocado mais uma tarefa na ação anterior. Como era uma ação feita em outro host, eu tive que separar, beleza? Então esse é o exemplo. Se você gostou até aqui, né, ou seja, se você assistiu o vídeo até aqui e gostou, deixe seu like, nos dá essa força aí, tá? Ajudando aí a compartilhar esse canal para que mais inscritos para que mais pessoas possam se inscrever nesse canal e a gente poder crescer aí na internet, beleza? Obrigado e até a próxima.